Vamos lá, caboclo. Meu nome é Thiago Rony, eu sou professor de matemática e literatura e escritor. E estou hoje aqui para dizer que vou dialogar, compartilhar com vocês as minhas leituras com foco na literatura, mas também em outras áreas. E eu vou chamar essa série de vídeos de Pensar com a Literatura. Nada melhor do que o primeiro vídeo ser justamente uma espécie de justificativa ou de discussão do que seria pensar com a literatura. Bem, estou aqui na minha biblioteca particular, onde vão partir as leituras e as discussões que eu vou propor aqui. E esse primeiro vídeo para falar o que seria o pensar com a literatura dentro de uma ideia, de uma maturidade de discussões dentro da teoria da literatura e da filosofia, que já há um mundo em que se discute que a literatura é de fato um pensamento, desde pensadores como Walter Benjamin, Alain Badiou, Jacques Rancière, até uma convicção própria. Eu trago a ideia de que, de fato, a literatura é um pensamento, e um pensamento talvez um dos melhores, maiores e mais profundos de imersão na realidade, que vai discutir, verificar e investigar para além do óbvio, do visível, do verificável, do inverificável. E, portanto, é um pensamento sensível de alta qualidade, pensamento sensível e perceptível. E a ideia aqui é de que a nossa vida é estruturada, de fato, a realidade é estruturada através da ficção, né? E a literatura como uma ficção orgânica e criada e criativa, pensando a partir da imaginação e também em diálogo direto com os sonhos, é que eu vou partir as minhas leituras e críticas aqui. Portanto, esse pensamento é um pensamento rigoroso, no sentido que não é apenas uma meditação sobre a realidade ou uma reflexão, mas uma crítica, uma investigação e um aprofundamento do real. A ficção não é apenas um mecanismo de imitação e de imaginação de algumas camadas da realidade. Mais do que isso, eu parto da convicção de que a ficção tem parentesco com os sonhos, que, portanto, é uma configuração outra de imaginar mundos, de entrar em vários mundos da nossa camada da realidade e de, portanto, nos fazer sujeitos de um modo em que a gente sai do lugar, às vezes, de sujeito, do eu, para o outro também de objeto, e faz com que a gente adentre num outro, sendo ainda nós quem somos. Tomando a literatura assim como uma antropologia especulativa, como nos argumenta Alexandre Nodari. Portanto, se a literatura tem essa capacidade em diálogo com os sonhos de fazer a gente entrar em várias camadas da literatura com uma configuração ficcional, ela tem a capacidade de nos fazer sentir e pensar a partir dessa sensibilidade e percepção em diálogo com a razão, né? Então é da narrativa ao mito, da razão ao imaginado. A partir desses diálogos que a ficção nos traz é que a gente vai pensar com a literatura. Então, ao invés de a gente colocar um pensamento para discutir as obras aqui, a gente vai, ao contrário, retirar o pensamento das obras e abrir esse diálogo. Portanto, eu espero que todos possam acompanhar essa série de vídeos que vai ser a literatura, pensar com a literatura.